sempre a alegria, não deixe a tristeza entrar. Estamos chegando para mais um Cante Sempre a Alegria, aqui neste espaço onde a tristeza não tem lugar. Vamos falar de amor, de esperança, de otimismo, tudo com muita alegria, sempre com o Dr. Antônio Rodrigues e sua marca registrada. Antes da reflexão do dia, gostaria de convidar você que está nos ouvindo agora a divulgar o nosso áudio. Isso se você gostar, não é mesmo? Mas eu espero que você goste. Às vezes, você conhece uma pessoa que está precisando ouvir alguma coisa que nós falamos hoje e que poderá ajudá-la a se levantar. Então, seja você o portador desta mensagem. Esta mensagem é para você. A ovelha negra. Era uma vez uma ovelhinha diferente das suas irmãs de rebanho. Era negra. Por isso, era desprezada e sofria todo tipo de maus tratos. As outras lhe davam mordidas, patadas, procuravam colocá-la em último lugar no rebanho. Quando estavam num prado pastando, o rebanho inteiro tentava não deixar que a ovelhinha negra provasse uma ervazinha sequer. Dessa forma, sua existência era horrível. Farta de tanto desprezo, a ovelhinha negra afastou-se do rebanho. Durante muito tempo, vagou sem rumo pelo bosque. Quando anoiteceu, exausta, a ovelhinha deitou-se sem perceber em um monte de farinha, onde dormiu. Ao raiar do dia, acordou e viu, cheia de surpresa, que se havia transformado em uma ovelha muito branca, imaculada. Voltou então ao seu rebanho, onde foi muito bem recebida e proclamada rainha pela sua bela aparência. Naquela ocasião, estava sendo anunciada a visita do príncipe dos cordeiros, que vinha em busca de uma esposa. O príncipe foi recebido no rebanho com grandes honras. Enquanto ele observava as ovelhas que formavam o rebanho, desabou uma violenta tempestade. A chuva dissolveu a farinha que cobria o pelo negro da nossa ovelhinha, e ela recuperou sua cor natural. Quando a viu, o príncipe resolveu que seria a escolhida. As outras ovelhas perguntaram por quê. É diferente das outras, e isso para mim é o suficiente. Assim, a ovelhinha negra tornou-se a princesa e teve finalmente o destino justo que merecia. Bora pensar, gente amiga. Há poucos dias atrás, falei sobre o apelido e disse que ele, na maioria das vezes, tem o sentido negativo. Mesmo quando alguém diz, vai falar o sabe-tudo, o Einstein, o gênio, sempre é com uma conotação discriminatória, ofensiva. No século passado, o Brasil e toda a América do Sul vivia momentos de ditaduras militares, onde esse tipo de regime impõe que quem tem juízo obedece, senão sofre consequências de várias formas. E isso fazia com que as pessoas vivessem em alerta, com medo, fazia com que os pais à época também fossem rigorosos. Desta forma, era meio que proibido reclamar. Naquela época, era muito comum algum dizer, vai reclamar com o Papa, ou seja, vai ficar por isso mesmo. As crianças que nasceram nos anos 50, 60, 70 foram educados por pais e professores que nasceram no começo do século, nas décadas de 1910, 20, 30, 40, por aí. E os regimes educacionais aqui no país eram rígidos, davam autonomia aos professores. E esses tinham autorização dos pais, e se achassem necessário punir fisicamente a criança e os jovens, o faziam. Existiam as palmatórias, o joelho no milho, horas em pé em frente à parede. Em algumas escolas, a criança que ia mal tinha que vestir o chapéu de burro, virando assim chacota de todos. E em casa,
não podia reclamar com os pais, pois o professor tinha razão. Se você ficou de castigo, é porque você fez algo errado. Essa era a fala do adulto. As meninas eram educadas para serem donas de casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, dos filhos, do marido. Algumas escolas ensinavam prendas domésticas. Gente amiga, não era fácil. E o mais interessante, não tinham a quem reclamar. Tinha o Papa, tinha esquecido. Os meninos eram criados para serem fortes, para serem os mantenedores, a pouco expressarem os seus sentimentos, pois quando agiam de maneira diferente, eram vistos com maus olhos. As meninas eram educadas no sentido de entender que a natureza do macho é essa, e tudo bem. Quando elas se casavam, se procurassem a mãe para tirar alguma dúvida, na grande maioria das vezes ouviria que tinha que aguentar. Você não viu seu pai? Sempre foi assim. Vai aguentando. Essa é a sina das mulheres. Por isso tudo, mulheres e homens eram criados para não reclamarem, e sim aceitarem o que a vida lhes oferecia. As brincadeiras eram brutas. O que hoje é tratado como ofensa, naqueles tempos era sentido como ofensa, mas não se podia reclamar. Engolia-se ou arrumava uma outra forma de também ofender o outro. Receber um apelido de fumaça, por exemplo, era sério, mas ninguém dava confiança. Se a criança reclamasse em casa, se bobeasse, levava um tapão, que era para aprender a resolver as suas coisas na rua. Se o menino brigasse na rua e levasse a pior, e voltasse para casa chorando, apanhava de novo. Não por ter brigado, mas sim por não ter batido no outro. Sendo assim, quem ia se importar quando o pai ou a mãe dissesse: você é burro feito uma porta, você é vagabundo, vagabunda, não faz nada direito. Os pais falavam frases como estas com o objetivo de ajudar os filhos. Entendiam que assim os estimulavam. Ninguém gostava, mas, como disse, reclamar era uma ofensa. Então, bora engolir a seco, é vida que segue. E seguiu. Muitos hoje nos procuram falando dos traumas vividos na infância, muitos deles começados dentro de casa. Tudo isso, gente amiga, para falar do bullying, uma prática que começa em casa, mas que nos anos 80, 90, não se pensava que podia causar danos. Amanhã, falo sobre o bullying nos dias de hoje e suas consequências. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Pense nisso. Fique em paz. Fique na luz. Fique com Jesus. Deus está aqui, neste momento. Eu vivo sob o amparo do meu Deus, Criador do universo, meu Criador. Deus é o meu refúgio, a minha cidadela forte, o meu Deus em quem confio. Com Deus dirigindo a minha vida, estou livre de todo o mal. Deus é o meu libertador, meu escudo, a força que existe em mim. Pelo seu infinito amor, Deus me livra dos meus algozes e de todos os meus inimigos. Nas horas de sofrimento, Deus me dá coragem, vigor e esperança. Deus me ampara sempre. Assim é, assim Deus quer. Tudo que é bom dura? Pois é, estamos indo embora. Espero ter deixado uma vontade de quero mais. Se deixei, espalhe esse áudio para seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Enfim, seja você o portador de uma mensagem de esperança. Até amanhã, com o nosso Cante Sempre Alegria. Afinal, bota um sorriso no rosto, porque basta um sorriso para a vida melhorar. Que beleza!